Se você assistiu Bridgerton, provavelmente lembra das cenas em que as moças eram apresentadas à rainha Charlotte. Eu sei que pode parecer meio estranho, mas a história dos bailes de debutantes começa com esse tipo de cerimônia que realmente acontecia nas cortes da Europa. Então nesse vídeo eu vou te contar como a cerimônia de apresentação à corte se transformou ao longo dos séculos, virando baile de debutantes nos moldes da era vitoriana até chegar na festa de 15 anos, estilo balada dos dias atuais. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, você está no canal da Modista do Desterro. Se você desse a sorte de nascer numa família nobre de 1700, com títulos e terras, já largava na frente na corrida da vida, exceto se você fosse mulher, ou não fosse o filho mais velho, porque em qualquer desses casos você não herdaria nada. Nadinha. Niente. Neca de pitibiribas. De uma forma geral, as leis de sucessão e de herança europeias privilegiavam os herdeiros do sexo masculino e sempre em ordem de nascimento. Se você fosse um segundo ou terceiro filho, teria que conseguir seu título de outra maneira. E isso geralmente envolvia prestar serviço diplomático para a coroa, se destacar numa campanha militar ou, em caso de países católicos, seguir a carreira religiosa. Agora, se você nascesse mulher, o caminho natural, entre muitas aspas, era o casamento. E o casamento aqui era um contrato entre famílias com o objetivo de formar alianças e garantir descendência. Afeto era totalmente secundário. Mas sendo nobre, seu casamento era antes de tudo uma questão de Estado. Todas as alianças entre a nobreza eram de interesse do rei porque, bem, essa galera adorava uma conspiração contra a coroa. Até por isso que existia essa ideia da corte, de um palácio ou período do ano no qual a nobreza pudesse ser vigiada bem de pertinho pelo rei. Mas sendo uma criança nobre, você não teria crescido na corte. Toda a sua infância e parte da adolescência aconteciam fora dela, nas terras da sua família, onde você receberia a educação adequada para sua posição e se prepararia para o momento de ser formalmente apresentada na corte. Só que nem toda a família nobre automaticamente podia ser apresentada na corte, tá? Isso aqui não era esculacho, tinha regra no negócio, e a gente vai falar sobre elas no próximo bloco. Enquanto isso, você já pode ir deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações, e se você curte o nosso conteúdo, considere a possibilidade de se tornar um membro aqui no YouTube, um apoiador lá no apoia.se/modista do desterro, ou até mandar uma contribuição eventual pra gente, que você vai sentir aí no seu coração. E aí você vai pingar um Pix pra gente nessa chave que tá aparecendo em algum lugar aqui da tela. Na França, a cerimônia de apresentação era chamada de honras da corte, e somente famílias que provassem uma linhagem puramente nobre desde 1400 podiam participar. Mas o rei também podia vetar a participação de uma família muito antiga se um membro importante dela tivesse pisado muito na bola. Assim como aceitar receber famílias não tão antigas, mas que tinham se destacado a serviço da coroa. No caso dos homens, essa apresentação ao rei era mais informal e acontecia durante uma caçada, já que na França, ser convidado para caçar com o rei era o evento da vida de um homem. Já para as mulheres, essa apresentação diante da rainha era muito mais ritualizada, muito mais elaborada. E até por conta disso tinha uma série de regras mais estritas, especialmente no que dizia respeito à roupa. Você então, minha cara modista nascida em 1700, provavelmente estaria usando isso aqui, que é um grand habit, um conjunto de saias sobre os paniers, aquelas lanquinhas laterais com um corpete com mangas rendadas e uma cauda. O vestido tinha que ser necessariamente feito de seda pura, fabricada na França, todo decorado com rendas, bordados e passamanarias. No dia da sua apresentação na corte, você vestiria um grand habit inteiramente preto, com um único detalhe branco ou prata, as mangas do corpete, que deveriam ter 2 camadas de babados. E no dia seguinte apareceria gloriosa com um grand habit dourado ou de uma cor que favorecesse sua compleição, afinal você estava na corte, era para ser vista e admirada. E para ser apresentada ao restante da nobreza e sinalizar para essa galera que você já estava disponível no mercado matrimonial. Mas nesse momento vamos atravessar o Canal da Mancha e ir mais ao norte para descobrir como é que os ingleses lidavam com essa questão das cerimônias de apresentação à corte. Na Inglaterra existia a temporada,
que era quando o rei e a rainha estavam numa das residências de Londres e praticamente toda a nobreza seguia atrás deles, feito cordeirinhos. Isso correspondia aos meses de primavera e verão, quando a nobreza deixava suas propriedades no campo e ia para Londres para socializar. Porque, ao contrário da França, eram pouquíssimas famílias nobres que de fato viviam na corte junto do rei e da rainha. A maioria passava grande parte do tempo nas suas próprias terras e só se juntava ao rei nesse período específico da temporada. Muitas famílias nobres tinham residências próprias em Londres, mas também alugavam mansões de famílias que estavam com problemas financeiros ou não podiam participar da temporada por problemas pessoais, que geralmente envolvia algum tipo de escândalo, mas abafa o caso. Algumas fontes alegam que a prática da apresentação à corte teria sido introduzida na Inglaterra ainda no reinado de Elizabeth I, mas a gente tem poucas evidências para dar suporte a essa afirmação. O que existe de concreto é que a rainha Charlotte, nos anos 1770, passou a organizar um evento nos seus salões privados, onde as filhas das famílias nobres eram apresentadas a ela com toda a pompa e circunstância. Então você, minha cara modister, precisaria comparecer diante da rainha quando estivesse lá pelos seus 17 ou 18 primaveras. Mas também, quando você se casasse, se estivesse saindo de viagem para o exterior ou se fosse convocada diretamente pela rainha, o que não necessariamente era um bom sinal. E assim como na França, o traje de apresentação à corte na Inglaterra era cheio das 9 horas. Na Inglaterra, o traje obrigatório era a mantua inglesa, a resposta britânica ao grão-habit francês. Embora não fosse incomum que as mulheres inglesas usassem o traje em estilo francês, na apresentação você deveria usar o estilo típico da Inglaterra. No momento da sua apresentação, você usaria um traje branco bordado com fios de prata e um conjunto de 3 plumas brancas na sua cabeça. A cauda do vestido deveria ser carregada no seu braço direito. Isso é uma outra diferença bem significativa em relação à França, porque em Versalhes a cauda não podia ser carregada, ela tinha que ser deixada no chão. Até porque quanto maior o status da mulher, maior a cauda. E essa cauda, solta por algum motivo que eu não consigo de fato entender, era considerado um sinal de respeito à corte. A partir de 1780, o rei George instituiu o baile de aniversário da rainha. E tradicionalmente nos dias anteriores a esse evento, que era no dia 19 de maio, aconteciam as cerimônias de apresentação. Por quê? Porque se você fosse apresentada à rainha, tinha direito automático de ir ao baile, e com alguma sorte. Se a sua família tivesse um título bom, tipo de conde pra cima, você conseguiria dançar o minueto, que era a principal dança desse baile. Senão, você só ia ficar olhando mesmo, mas ainda assim marcava uma presença. Durante a regência, ali no início dos anos 1800 até 1820, essa regra de apresentação à corte com o traje todo branco bordado de prata permaneceu na Inglaterra. Enquanto que na França ela foi remodelada no governo de Napoleão, para ser um vestido branco com a cauda colorida. A maioria dos pesquisadores que tratam dessa ideia do baile de debutante moderno consideram que a influência do modelo britânico foi muito maior do que a influência do modelo francês para a formação do baile de debutantes como a gente pensa nele hoje. Até porque o próprio baile da rainha Charlotte, com a presença das debutantes, continuou sendo realizado na corte inglesa até 1958. Mas quando a rainha Elizabeth II encerrou os bailes de debutante na corte como parte de um processo de modernização da monarquia inglesa aos olhos do público, bailes de debutantes já não eram mais realizados só pela coroa. Eles tinham se espalhado para outros setores da sociedade. No século XIX, que são os anos 1800, a Europa e os Estados Unidos passaram por um processo de industrialização muito rápido e forte, o que fez com que, entre outras coisas, famílias ligadas à indústria, ao comércio e ao sistema bancário enriquecessem muito, com fortunas que frequentemente ultrapassavam as da nobreza. Mas também ganhou força a chamada classe média, formada por advogados, médicos, corretores, contadores, jornalistas, etc. O que esses dois grupos tinham em comum era o fato de que eles procuravam respeito dentro da sociedade. E para obter esse respeito, eles se apegavam a duas coisas. A etiqueta, ou seja, um conjunto de regras sobre como agir em cada situação social, e o consumo de mercadorias que simbolizassem sua nova condição social, como casas, roupas, carruagens. Pense na senhora Russell na série A Idade Dourada. Quando essas famílias eram muito ricas, elas podiam tentar ser apresentadas à corte e frequentar os eventos sociais da nobreza, o que acontecia com mais frequência do que se pode imaginar. Mas para aqueles que não eram obscenamente ricos,
O que restava era criar sua própria sociedade, adaptando algumas das regras que faziam parte do cotidiano da nobreza. Na falta de apresentação à corte, famílias ricas ofereciam bailes de debutantes para suas próprias filhas, que assinalavam a entrada delas na vida adulta e o início de sua participação na vida social. Para famílias de classe média que não tinham como bancar um evento desses, havia os bailes de debutantes coletivos, em que várias moças de famílias distintas debutavam juntas. Era uma tradição vitoriana que moças solteiras usassem trajes de baile claros e que fossem gradualmente adotando cores como azul, verde e rosa mais fechados após o casamento. Isso, combinado com a herança dos trajes de apresentação à corte, está por trás dos vestidos de debutante brancos do passado. O costume desses bailes permaneceu ainda com força na Europa até a Primeira Guerra Mundial. Mas nos anos 1960, já estava desaparecendo completamente do velho continente em função da mudança dos costumes. Como o fato de que as moças estavam indo para a faculdade, para festas, estudando em ambientes mistos, e aquela aura do baile de debutante como a passagem para a vida adulta não fazia mais sentido. Mas aqui no continente americano, onde essas mudanças de comportamento e as 2 guerras mundiais causaram menos estrago, pelo menos imediatamente, os bailes de debutante ainda eram comuns até a década de 1990. Em alguns locais, eles ainda são feitos com o sentido de um rito de passagem, como a quinceaneira dos países de língua espanhola e as festas de 15 anos da Guiana Francesa. Embora essas festas tenham passado a incorporar cada vez mais elementos modernos, até como uma estratégia para manter algo da tradição e principalmente do grande mercado financeiro que ela movimenta. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a deixar o seu like, o seu comentário nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder as atualizações e dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.